Seja bem-vindo novamente a mais um SigmaCast. É um prazer ter você aqui, é um prazer falar de tantos assuntos legais que a gente traz aqui, que às vezes parecem ser tão intuitivos, mas quando a gente vê tem tanta coisa para aprender. Eu aprendo muito cada vez que eu sento aqui nessa cadeira para poder conversar com alguém. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui com a Ana Flávia Café, que é a nossa coordenadora da educação infantil. Ela vai trazer um tema fantástico, que eu acho que é uma dúvida também para muitas famílias, que é com relação ao integral. Nós temos um integral muito bacana, muito estabelecido, mas eu quero que você, mesmo não sendo aluno nosso, família nossa, que você possa também expandir a sua visão em relação ao integral. Então, chama a vinheta para a gente poder começar. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Ana Flávia, coordenadora da Educação Infantil. Estou muito feliz por falar desse período integral, né, que é um espaço de potência e de cuidado e desenvolvimento integral das nossas crianças. Ai, muito bom, Ana Flávia. Eu já vou começar fazendo perguntas. Então, vamos lá. Por que muitas famílias ainda pensam que o integral é uma extensão da escola, né? Como é que você vê isso? Sim, na verdade, o período integral ele é uma extensão, né, do período regular, sim, né? Mas não só com viés assistencialista como era há um tempo atrás. Eu acho que as famílias, algumas ainda têm esse olhar de ser um lugar, o regular é onde a criança aprende, que tem os estímulos cognitivos e o integral é apenas cuidado. Fica ocupando o tempo da criança. Ocupando o tempo, preenchendo ali, sendo rede de apoio das famílias, né? Ah, é verdade, né? Tinha muito essa visão mesmo. Eu lembro que quando a Bia era muito pequena, eu ficava morrendo de dó. Eu falava, gente, as crianças ficam o dia inteiro na escola, mas muitas vezes, na maior parte das escolas, elas ficam muito melhor assistidas do que em outras situações, né? Então, muito bom. Agora, como é que esse contraturno ele pode contribuir para a aprendizagem, então, já que a gente está falando que ele não tem mais esse viés assistencialista, que é esse cuidado, vou lá, troco a fralda, dou atenção, faço isso, faço aquilo, mas não necessariamente eu estou causando com uma intencionalidade pedagógica, né? Como vocês gostam de Sim. falar muito. Como é que esse integral contribui para a aprendizagem da criança? Então vamos lá, ele contribui quando ele tem esse compromisso com o desenvolvimento integral da criança. Então nós vamos investir, né? O integral ele pode investir, deve investir na questão do esporte, né? Então isso, inclusive a escola, né, que tem essa proposta, ela sai à frente. Por quê? Porque muitas famílias, né, às vezes precisam, querem, têm isso como importante, né, a criança praticar um esporte e às vezes isso acaba impactando na logística da família. Então, olha que maravilha, a criança tem a escola, né, no período regular, fica na escola e já tem esse momento ali esportivo, ela já faz a contratação da modalidade pretendida. E aí ela está ali, a família, né, não precisa se deslocar para atender a criança, e ela está ali com os profissionais, ela tem o tempo de pausa, de almoço, de descanso, para então fazer as modalidades esportivas também, né? Fora isso, vamos lá. A gente se preocupa com todo, então a gente precisa investir na alimentação dessa criança que passa o dia todo na escola. Isso para a gente no Sigma é fundamental. Então a gente conta ali com o suporte de nutricionistas que preparam o cardápio, mas não só isso, nutricionistas que acompanham, né, estão juntos ali da família. Então a gente tem um pessoal que faz os atendimentos com as famílias para adequar, entender as necessidades das crianças. Hoje em dia a gente tem um número de crianças com especificidades alimentares muito grandes, né, intolerâncias. Então, a escola que oferece a alimentação, ela precisa estar muito antenada e cuidadosa com relação a isso também. Então, a gente tem um grupo de nutricionistas que acompanham o momento das refeições das nossas crianças. A gente conta, né, com estímulos que favorecem a ampliação do repertório alimentar da criança. Isso é de suma importância. A gente olha a criança como um todo. Então, a criança, a gente precisa cuidar do físico, do desenvolvimento motor da criança, mas ela precisa se nutrir da maneira mais adequada.
Então, a criança ali não pode ficar o dia todo e se alimentando de arroz com feijão e pão de queijo, por exemplo, né? A gente precisa aumentar esse repertório, oferecer estímulos adequados para que ela se alimente e se nutra da melhor maneira possível. Fora isso, precisa ser um ambiente ali onde ela consiga expressar suas múltiplas linguagens também, né? Precisa ser um ambiente ali onde ela viva o ócio, momentos de pausa, né, de descanso, que é onde ali a criatividade costuma romper, porque não tem nada pronto, ela precisa elaborar estratégias para lidar com aquele momento, com aqueles sentimentos. Então, é muito importante. Que maluquice, viu? Sensacional. Não, você falou do ócio, mas é isso, assim, o momento que a gente mais cria é o momento que a gente está realmente ali no ócio. E a gente tem até livros, né, falando de ócio criativo e tudo mais. Mas as crianças hoje em dia têm uma dificuldade de lidar com o ócio, né? Muito, né? Até porque a gente tem as telas para poder preencher todos esses buracos. Mas quando a gente fala de contraturno, queria que a gente voltasse um pouco nisso, assim, o que é um contraturno rico e o que é esse contraturno muito ocupacional, que está ali só realmente rompendo os espaços das agendas das crianças, né? Então, assim, o que a gente pode falar que seria um contraturno rico? E pode usar o nosso como exemplo também, sem problemas. Claro. Então, um contraturno rico é um contraturno que vai olhar para todas as necessidades da criança, né? Então, o que a gente quer desenvolver nas crianças, o que ela precisa. Então, a criança da educação infantil, por exemplo, é uma criança que aprende com o corpo todo, né? Então, ela precisa de experiências que a façam se movimentar com uma frequência maior, né? A gente precisa de espaços menos robotizados, né? Mas de criação. Então, a gente vai dar vazão a linguagens que muitas vezes, no regular, por ser mais sistematizado e mesmo com todo o encantamento e proposta de experiências mão na massa que a gente tem, é um período mais sistematizado, né? Ali mais de uma organização com componentes curriculares, olhares para atividades e o desenvolvimento cognitivo como um todo. Então, o integral potente, ele precisa dar vazão a essas linguagens, ele precisa também oferecer experiências que sejam próprias, né? Dessa galera que está ali conosco, né? Então, por exemplo, no Sigma a gente tem um movimento ali de aulas abertas, né? Muito bacana. Ano passado mesmo nós fizemos ali um esquenta junino e foi incrível, porque foi uma experiência para as famílias que estão conosco no integral. Então, tinha assim uma roda uma roda junina de festa, então todas as famílias se deram a mão, as professoras de música estavam dentro, os professores de psicomotricidade bolaram brincadeiras juninas mesmo para as famílias brincarem com as crianças. Então foi um movimento muito rico e um match de sucesso muito grande, né? Então uma experiência para o pessoal dali, para as crianças que estão nesse nicho. Então a gente precisa olhar para cada detalhe, não só para o que a gente oferece durante o ano, no cotidiano, mas trazer também experiências diversas para a galera que optou estar com a gente aí nesse período. Gente, esse evento foi fantástico, né? Foi Eu consegui participar rapidamente de todas as unidades. Nós temos 3 unidades. E aí, mas foi engraçado que, como o comportamento das crianças são diferentes, o comportamento das famílias também, completamente diferente de unidade para unidade. E aí, assim, mas as crianças dançaram, os pais dançaram, e foi um momento ali sempre muito articulado com a comunidade escolar. E junto com a família, com a criança, enfim, foi muito, muito legal mesmo. Então, mas eu acho que tem uma coisa, assim, quando a gente pensa assim, vou colocar meu filho no contraturno, ou deixo ele em casa com uma babá. Essa é uma dúvida que permeia, né? Eu acho que se a gente for pensar em termos de custo, dependendo da escola, vai ficar meio que elas por elas, mas eu acho que dá pra gente trazer aqui os benefícios de um em detrimento do outro, né? O que você acha que é melhor no contraturno do que deixar a criança com a babá em casa? Então, o que acontece? Quando a criança está com a babá, às vezes gera um conforto na família, por estar alguém ali que às vezes é de confiança, então a gente tem muito, né? Ah, mas a babá é uma pessoa que está com a gente há muito tempo, que vai nutrir ali a criança em todos os seus anseios. E aí, ok, está num ambiente conhecido, né?
Mas quando a criança ela está num contraturno, por exemplo, ela consegue dar vazão e experimentar outras tantas coisas, né? Então, geralmente, a gente percebe que são crianças ali que têm uma expansividade maior, né? A gente consegue auxiliar também as crianças, por exemplo, com alguma necessitam ali de algum suporte, por exemplo, cognitivo das atividades vivenciadas no regular. O contraturno é um ótimo lugar para a gente impulsionar, né? E tá trabalhando mesmo com esse movimento e com essas dificuldades da criança. Então, se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, o contraturno ele atua nisso também. Muito. Por que que ele atua, Ana? Porque, por exemplo, a gente tem ali as atividades que são enviadas para casa, a gente tem outras propostas também de estímulo à leitura, né, de escrita, de raciocínio lógico-matemático. Então, isso tudo está muito permeado na nossa rotina e de uma maneira muito significativa e com sentido. A gente trabalha sempre, tudo que a gente leva, a gente busca que a criança veja sentido naquilo. Quando ela encontra sentido, ela se apropria e ela consegue projetar no mundo, nas suas relações, né, o que ela aprendeu. Então, o contraturno, ele favorece esse acompanhamento. Então, a professora do contraturno, ela acompanha essas atividades, ela consegue, junto com a professora do regular, por exemplo, traçar estratégias, e aí de uma maneira muito mais individualizada, no período de extensão, né, do segmento. Então, ela consegue atuar, acompanhar essas atividades. Geralmente, essas professoras elas fazem trocas efetivas, né, em algum momento da semana para falar sobre essas crianças. Então, dessa forma, a gente consegue potencializar esse desenvolvimento também. Então, vamos lá. Às vezes a criança está ali com alguma dificuldade, a família detecta e vai procurar, né, às vezes uma professora para conseguir ali atuar nas atividades de casa, nos estudos. E esse serviço a gente faz também. Que Né? A legal. gente consegue acompanhar da melhor forma. Não precisa mais de um professor de reforço. Né? É isso, né? Agora tem uma coisa que eu acho que também a gente consegue provocar positivamente quando a gente está falando de contraturno, que é diminuir esse uso excessivo de telas. Ótimo. Né? Uhum. Então, acho que talvez uma contribuição forte seja aí. No ano passado, a gente falou muito desse tema, a gente trouxe o embasamento do livro Geração Ansiosa, que eu deixo a indicação, se você ainda não leu, leia, porque assim é chocante e acho que a gente pode trabalhar isso, né? Quer dizer, a criança está na escola, ela não está nas telas. É isso. Então, a escola ela tem esse compromisso, né, com o movimento, com a expansão da criança como um todo, e acaba que a tela limita, e muitas delas já têm isso demais em casa. Então, mais um ponto positivo para esse movimento, né, da adoção aí do nosso contraturno, né? A criança ela vai estar em movimento, ela vai estar ali imersa em atividades esportivas, em atividades de pesquisa, ela vai estar se relacionando, né? Não só nos momentos mais sistematizados, por exemplo, do regular, onde tem ali às vezes o momento do parque, isso para os mais velhos também, do recreio, mas em momentos, como eu já falei, de ócio, a gente tem de atividades mais livres, onde a gente vai proporcionar, além de jogos e atividades ali elaboradas, mas também a própria conexão dessas crianças o tempo todo. Legal. Aí, quando a gente está falando de conexão, a gente está falando muito desse desenvolvimento também das sociedades, das habilidades socioemocionais. E aí, a criança está se colocando no mundo, está aprendendo a se comportar, está aprendendo a reconhecer os sentimentos dela. E o contraturno é um grande laboratório vivo mesmo, né? Porque ela vai experimentando ali. Vai ter suas frustrações, vai ter seus momentos de raiva, de amor, enfim, mas ela certamente vai conseguir desenvolver bem esse papel ali, né? E aí, quando eu estou trazendo essa questão das habilidades socioemocionais, mas certamente tem habilidades cognitivas também, que são acrescentadas quando a criança está no contraturno, não é? Sim, como eu falei, a gente tem esse estímulo, né? A gente trabalha projetos específicos, a gente dá vazão a linguagens da criança, tanto
com Autonomia? espaços, não, espaços onde a criança vai, contextos, desculpa, Sim. contextos de aprendizagem, Legal. onde a criança vai ter contato, né, com pesquisas, com cultura, com biologia, com geografia também, a depender do projeto que a professora esteja tocando, né? Mas ele também vai ter esse viés do movimento, ele vai ter o viés também da conexão o tempo todo, como você falou, a questão socioemocional, esse desenvolvimento. O ócio, ele permite essas relações de uma maneira muito mais intensa. E a gente tem uma frase que a gente vê conflito como oportunidade. As crianças, elas estão aprendendo a se relacionar. Então, logo, quanto mais espaço de tempo elas tenham para se relacionar, muito mais ensaios ali sociais elas vão, né, vão acontecer, elas vão conduzir. E muitas vezes o conflito ele vai fazer parte, isso é muito importante. É muito importante que ele aconteça nesse espaço que está gerenciado por pessoas ali Por da adultos, educação, né? por adultos competentes que vão conseguir ajudá-los, né, a ampliar esse repertório para que eles consigam ali resolver, né, da melhor maneira esses conflitos. Legal. Né? Mas na sua visão, qual que é o maior benefício para a criança do integral? Para a criança do integral, eu acho que essa relação, desenvolvimento de autonomia, é uma relação como um todo. O desenvolvimento da criança, a gente acredita, né, que ela parte muito das relações. E a criança ali, ela está em relação o tempo todo para resolver tudo, né? Então, é para ir ao banheiro, ela aprende a articular, como conversar com a professora quando ela tem algum anseio, quando ela discorda de algo, não só com os colegas, mas com o adulto também, a colocar ideias. Então, ela está um tempo maior, né, nesse ambiente, e isso ali vai exigir dela recursos para que ela consiga, né, socializar e existir nesse ambiente. Muito bom. Então, isso vai demandar muito mais dela. Então, a gente percebe que são crianças com uma autonomia maior, né? Criatividade, A né? criatividade, mas também a questão de como ela se coloca no mundo. Ela começa a elaborar mais. Então, são crianças mais expansivas e que se jogam também. Elas precisam disso. Porque em casa, concorda, Ana? Que a gente tem ali um ambiente seguro. Muitas vezes ela não precisa disputar atenção, disputar um brinquedo, né? Então, é muito cômodo esse movimento. E a criança que está no contraturno, ela é exigida e desafiada o tempo todo. Então, isso gera Em casa a criança é o centro, desenvolvimento. né? Em casa a criança é isso. A gente, no nossa sociedade hoje, a gente acaba colocando as crianças no centro. Não que seja o certo, eu não tô nem entrando Sim, a gente nesse não vai ponto, entrar nesse mas eu mérito. acho que é isso, assim, a criança, a casa se adapta à realidade da criança. E aí a criança chega num local onde ela não tem isso, né? O ambiente foi todo preparado para ela, mas ela não é o centro porque tem vários pontos ali que são diferentes e que estão como ela, né? Muito bom, excelente. Aí eu perguntei do benefício para o aluno, agora eu queria saber do benefício para a família. Sim. Para a família, ter um ambiente monitorado, né, com boas propostas de desenvolvimento, onde esse processo todo é comunicado, esse estímulo à alimentação é fundamental, uma grande preocupação das famílias, né? Então a gente vive no mundo ali da pressa, né, das comidas prontas e rápidas, as crianças muitas vezes têm um paladar ali muito pro industrializado. E seletivo, né? Seletiva Muito seletivo. demais. Então, assim, para as famílias, imagina você ter um lugar que vai ser uma extensão, né, que vai trabalhar exatamente no que potencializa a criança como um todo, o desenvolvimento dela, né? Então, ter esse lugar, essa garantia de que isso vai acontecer é muito importante. E o cardápio do Sigma Club, aí É eu tô falando exatamente da maravilhoso. nossa proposta, mas o cardápio do Não Sigma tem Club, como não falar. ele é muito bem cuidado, né? E dá vontade, gente. Você fala, vou almoçar na escola que é melhor, né? Né? Quando começa aquele cheirinho perto da hora do almoço, né? Exatamente. Fica todo mundo tentado. É isso, Ana, é um ambiente que é preparado, às vezes a criança fica em casa, ela não tem um par para estar nesse movimento, às vezes é só com uma cuidadora,
né? E não tem esses estímulos adequados. E eu acho que família não quer, né? Ver a sua criança desenvolvendo plenamente. Então, para a família é um fator tranquilizador mesmo ter a criança ali sendo estimulada, né, em todas as suas linguagens e potencializadas, mas também ter esse viés do cuidado, sabe? Da criança que vai estar ali sendo orientada nos seus anseios, nas suas questões ali de conflito com o colega e desenvolvendo com isso, se desenvolvendo com isso, mas também fazendo um esporte, brincando, colocando a mão na massa, se sujando, tendo espaços de correr, Se né? sujando mesmo, Se hein, faz, suja, ó. O uniforme fica uma beleza. subindo, descendo, sabe? Trabalhando, se desenvolvendo no psicomotor, a motoricidade, enfim, tendo experiências. E Então, eles têm um isso é espaço de fantástico. descanso também, não Tem, tem? o ócio é muito importante. A gente tem um espaço para os pequenos, né? O momento do sono, dos maiores a gente Eles não dormem tem. mesmo? Dormem, porque a gente faz ali um movimento de higiene do sono. Então, a gente prepara a temperatura, a luminosidade da sala é reduzida, então fica bem escurinho, né? A gente tem ali, as famílias enviam, Ana, é muito bacana, os lençóis no início da semana, as fronhas, então tudo ali nesse momento remete a um pouco de casa do aconchego também, Entendi. sabe? Tem crianças que levam seus objetos ali de aconchego. Todos os bichinhos. Exatamente, tem uma música ambiente, né? As Ai, professoras muito gente. cuidadosas, então fazem aquele movimento ali de acalmar cada um. Então as crianças dormem. E é engraçado que mesmo as que não dormem, elas já entendem esse movimento como necessário, elas gostam, elas pedem para estar ali e elas ficam mais tranquilas. Então, uma vez eu entrei lá, algumas dormindo, outras lendo um gibi, né? Vendo uma revistinha, outras assim se olhando. Então, mas numa calmaria, numa pausa que é fundamental. A gente tem crianças também que não querem estar nesse momento e tudo bem. Elas vão estar em um outro ambiente com brincadeiras mais tranquilas. Os nossos maiores, eles não têm esse movimento do sono, né? As crianças dos anos iniciais, elas já não têm essa necessidade, mas eles têm um momento de desaceleração É também. a pausa, né? De Da qualquer forma, é uma pausa. pausa Então ali. aí entra assim uma sala de jogos onde eles vão escolher o que fazer, né? Ou com quem conversar. Então eles têm esse momento de autonomia, mas numa tranquilidade maior para depois retomar, né, com gás total as atividades do outro ciclo. Sensacional. E se você tivesse que resumir assim em uma frase, o contraturno ideal, na sua visão? Então vamos lá. Eu acho que o contraturno ideal ele tem um viés de responsabilidade, do cuidado, mas de potencializar, de compromisso em potencializar a criança em todos os seus aspectos. Então, é aquele ambiente que vai dar vazão à expansão que a gente já falou, né, num outro momento, a todas essas linguagens dela. É um momento que é um movimento, né, que vai propor ali socialização, movimento e não a contenção dessas crianças. Perfeito, excelente. E aí, em toda a sua fala, durante todo esse episódio, eu fico muito com a palavra que a gente falou no episódio anterior, de acolhimento. Então, assim, me parece que essa proposta do contraturno, ela tem muito forte essa coisa do acolhimento, porque a gente está realmente olhando cada criança dentro da sua individualidade, apesar de ter um ritmo, ter uma rotina, a criança saber ali o que vai acontecer no momento, no próximo momento, mas a gente tem esse acolhimento. Então, assim, fico aqui comigo que o contraturno, além de ser um local onde amplia todo o repertório da criança, um ambiente educativo também, ele é esse espaço de muito acolhimento. Tô certa? Certíssima. O acolhimento, Ana, assim, ele é indispensável, né? A gente fala de criança, a gente fala do humano. O humano, ele precisa ser acolhido, né? Nós, adultos, precisamos de acolhimento também. A gente chega num lugar novo, enfim, uma festa, uma reunião, um emprego novo. A gente precisa desse acolhimento. Quando a gente vai visitar alguém, né? As pessoas se preparam para isso. Então a escola ela precisa se preparar e assim cotidianamente, né, para esse acolhimento, que como eu já falei, ele gera na criança uma série de elementos ali positivos,
como autonomia, uma segurança e principalmente esse pertencimento, sabe? A criança ela precisa se sentir parte da escola, ela precisa fazer parte ali ela precisa se viver. E eu acho que nossa educação infantil ela possibilita muito isso. A criança olha os espaços, né? Olha a agenda dela e ela se vê em tudo aquilo, se vê como parte, né? Eu faço parte daquilo, eu construo junto. Isso faz toda a diferença. Agora, antes da gente terminar, fiquei aqui com uma outra pergunta na cabeça. Por exemplo, aqui no Sigma, a gente tem algumas grades de Sigma Club. Na verdade, uma grade só, mas que a criança pode ficar 2 dias, 3 dias, 5 dias. Ótimo. Uhum. Tem diferença? Porque eu fico pensando assim, quanto que quebra da rotina dela o dia que ela tá no contraturno ou o dia que ela não tá? Né? Porque a gente está falando sempre de previsibilidade para a criança e tudo mais. Como é que fica essa rotina nesse caso? Então, olha só, aí a gente conta, né, com a previsibilidade, com algo que é bem articulado ali entre as famílias, com a criança, mas também da escola. Então, assim, o que eu percebo? A gente tem esses dias, né, esses pacotes que a gente costuma chamar os 5 dias, que é o mais comum, mas também o dos 3 dias e 2 dias. A família olha e escolhe aquilo que se encaixa melhor no que ela anseia, no que ela necessita. Para a criança, é muito tranquilo isso, né? Tem crianças ali que vão, por exemplo, 2 dias, mas ela já se apropriou daqueles dias, 2 dias que seja. Quando ela chega, ela é muito bem recebida, a professora tem essa preocupação, sabe, de contar tudo o que está acontecendo, de atualizar essa criança. Eu acho que isso faz toda a diferença para que não haja essa quebra que você falou. Esse sentimento, por exemplo, de que perdi alguma coisa, sabe? Então, elas têm essa cultura, esses momentos também na rotina de acolhimento a essas crianças que vão 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Diferente da rodinha, por exemplo, do regular, que é um momento ali de troca, de fala de projetos, enfim, uma maneira mais abrangente. O contraturno ele faz esse movimento justamente para atualizar, para acolher mesmo as crianças ali que não estão com eles todos os dias, né? Muito bom. Contar o que tem acontecido, isso faz toda a diferença. Muito legal, Ana Flávia. Acho que a gente falou de grandes preocupações, de grandes benefícios. Eu sei que depende muito da logística de cada família, mas... E também eu acho que a gente precisa fazer com que as famílias fiquem cada vez mais atentas a isso que a gente está falando, de não ser algo para ocupar o tempo da criança, mas que de fato tem ali uma intenção de ampliação de repertório, de apoio nas dificuldades, ou até de fazer com que essa criança tenha uma habilidade socioemocional mais desenvolvida, né? Que acaba tendo mesmo. Sim. São crianças mais... A gente percebe isso. Crianças mais autônomas, crianças mais criativas, crianças mais empáticas, né? Também. Então, porque está convivendo com isso o tempo inteiro. Então, mas fico muito feliz pela nossa conversa. Mais uma vez, uma conversa super leve, super cheia de conteúdo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Exponha, quero estar aqui mais vezes. Pode vir sempre. A gente tem muitos assuntos. Aqui a gente acabou falando muito do contraturno da educação infantil. A gente pode trazer novos episódios falando do contraturno dos anos iniciais, né? De como é que as crianças maiores ficam na escola, mesmo sem o contraturno. Acho que é legal a gente abordar isso, sim, porque a escola faz esse movimento, né? Muitas vezes, até no ensino médio, a gente tem as crianças ficando no turno contrário para poder fazer o seu desenvolvimento. Então, cada série tem a sua necessidade. Então, mas obrigada, foi sensacional. Tirei várias dúvidas. E até a próxima. Feliz. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. E a gente se vê em breve, tá bom? Até mais.